Fala pessoal, então essa é mais uma aula de tutorial e programa em C. E hoje eu vou abordar o assunto árvore binária de busca, tá certo? E tem alguns pontos que é necessário vocês conhecerem, tá certo? Que é a alocação de memória dinâmica, tá certo? Usando malloc, por exemplo, em C. É manipulação de ponteiros, ou seja, se vamos trabalhar com nós, precisaremos de manipular ponteiros. E recursividade. Bom, pode-se trabalhar com árvore em métodos iterativos, ou seja, usando métodos iterativos, por exemplo, o for, o while, do while, mas eu prefiro usar recursividade, que fica um código muito mais simples, né? E também muito mais fácil de entender, mais legível, né? Então, vamos lá mostrar o código. Bom, aliás, antes de mostrar o código, vou mostrar para vocês o que é uma árvore binária de busca. Eu fiz aqui no Paint mesmo, não é nem animado, nem nada, bem simples. Como de fato é uma árvore, no caso em seu modo gráfico, né? Bom, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, é que a ordem dos elementos inseridos mudam esse formato, tá certo? Os menores elementos, no caso da minha árvore, eu coloquei que eles ficam sempre à esquerda, tá certo? E os elementos maiores sempre vão ficar à direita, tá ok? Bom, outra característica também é quando o nó não tem filhos, que ele é chamado de folha, certo? Bom, a princípio é só isso. Então eu vou voltar para o código, tá certo? E vou mostrar aqui. Bom, eu criei aqui uma struct chamada nó, tá certo? Essa struct aqui eu tenho um nó, que eu vou chamar ele de esquerdo, um nó de direito, e um valor mesmo, inteiro, só para fazer essa ordenação, tá certo? Eu criei aqui na minha main uma raiz, né? Então eu setei ela para null, né? E eu estou chamando a função inserir nó. Tá certo? Então estou passando a raiz, né, o endereço de memória da raiz e o valor que eu quero inserir. Bom, então vamos à função. A função inserir nó possui a seguinte implementação. Eu possuo aqui uma verificação para ver se ela está vazia, né? Que no caso, a primeira inserção ela está vazia, né? Então eu faço o seguinte, eu faço a alocação de uma variável auxiliar, né? Eu jogo o valor elemento para ela e seto o esquerdo e direito para null, ok? E passo ela para minha raiz, tá certo? Então é mesmo só criando uma variável auxiliar, tá certo? E deixando a raiz apontando para auxiliar. E fecho a função através do return. Ok. Então vamos lá. Agora eu vou inserir o número 7, tá bom? Então o que acontece? A árvore está começando a tomar forma, ou seja, estou inserindo o número 5, depois o 7, tá? Bom, então vamos lá. O 7, ele vai verificar a raiz está preenchida, né? Ela está diferente de null, então não vai entrar nesse if. Ele vai checar aqui. O elemento que eu estou inserindo é menor do que o valor da raiz? Bom, o valor da raiz aqui nesse caso é 5. 7, que é o que eu estou inserindo, é menor do que 5? Não. Então vai pular esse if. Ele vai verificar aqui o elemento que eu estou inserindo é maior do que 5? Sim, 7 é maior do que 5. Então eu vou passar aqui o meu lado direito, tá certo? Porque o lado direito eu defini que é onde vai estar os maiores elementos, tá certo? Então eu vou chamar a função de novo, né? Que no caso agora aqui eu vou ter esse nó raiz aqui desalocado, né? Porque, é, como vocês lembram, o lado direito e o lado esquerdo de 5, né, foram setados para null. Então, o que acontece? Quando eu chamei aqui, passou a nova função inserir nó, essa raiz vai ser igual a null, tá certo? Então, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou criar um nó auxiliar, vou setar os valores, né, que é o valor o direito e o esquerdo para null, e vou apontar. Bom, então vai funcionar dessa forma, ou seja, o teste, se você fazer o teste de mesa aí, ou seja, fazendo um papelzinho, bem devagar, tentando entender o código, você vai ver que vai funcionar. Bom, então aqui eu vou inserir o 9, vou inserir o 1 e vou inserir o 2. A árvore vai tomar essa forma aqui, né, tá certo? Lembrando, isso aqui é uma forma gráfica, né? A forma que ela fica disposta na memória é uma forma totalmente, vamos dizer assim, aleatória, né? Que é o sistema que vai definir onde esse nó vai ficar. Bom, mas isso não é importante. Ok, então
A função inserir, tá vendo? Ela é bem simples, usando recursividade fica um código muito enxuto. E aqui eu criei um printf para o caso do elemento que eu estou inserindo já existir, né? Então, olha só, se, por exemplo, eu estou inserindo aqui o número 5, né? Então, eu vou ter na minha árvore o primeiro nó 5. Supondo que abaixo dele, olha só, eu insiro o número 5, tá certo? Então, o que acontece? Quando eu chamar aqui de novo a função passando o número 5, ele vai verificar que a raiz é diferente de null, né? Ou seja, ela está alocada. Ela vai verificar se o elemento, ou seja, 5, é menor do que 5. Não, 5 é igual a 5. Bom, aqui também vai chamar de novo, vai verificar se 5 é maior do que 5. Não, 5 é igual a 5. Ou seja, se ele não vai entrar em nenhum desses ifs, ele vai entrar nesse printf aqui. Ou seja, ele vai imprimir que o número 5 já existe na árvore. Então, para testar mesmo, eu vou compilar aqui. Ou seja, ele imprimiu para mim aqui. Elemento 5 já existe na árvore. Ou seja, para elementos que ou seja, não existem na árvore, ele não vai imprimir nada. Eu posso simplesmente também escrever aqui, sei lá, o elemento tal foi inserido com sucesso. Então, por exemplo, ó, elemento foi inserido com sucesso. Né? Vou colocar aqui elemento. Então, executando aqui mesmo, só para mostrar. Ou seja, ó, o 5 foi inserido com sucesso, 5 já existe na árvore, né? Porque foi uma sequência de chamadas. E 7, 9, 1, 2. Beleza? Tá. Então agora aqui eu vou mostrar para vocês a função remover nó. Bom, o que consiste em remover nó? É simplesmente remover um nó da árvore. Veja bem, eu tenho basicamente três situações em uma remoção de nó. Duas são bem parecidas. Funciona da seguinte forma. Imagine que eu quero remover o nó 2. Bom, o nó 2 não tem problema nenhum, porque ele não tem nenhum descendente. Né? Bom, se eu vou remover o nó 2, então eu simplesmente pego o nó 1, eu seto a subárvore direita de nó 1 para null e uso uma função free nesse nó aqui. Pronto, eu tenho um elemento desalocado. Agora suponha, em outra situação, que eu quero inserir o número 1. Aliás, remover o número 1. Né? Bom, o que eu faço aqui agora? De acordo com o meu algoritmo, eu sempre pego o elemento mais à esquerda e subo. Né? Mas como o número que a subárvore esquerda de 1 está vazia, eu subo o número 2, que é a minha subárvore direita. Bom, então é muito fácil. Então eu vou pegar o 2, vou substituir, eu vou trocar de nós, na verdade, eu vou trocar para 2 e vou desalocar o 1. Existe outra situação, que é uma situação em que eu criei uma função auxiliar, que é a situação onde o nó possui dois filhos. Bom, no caso, vai envolver uma regrinha onde eu vou definir qual elemento vai subir. Se, por exemplo, vai ser o número 1 ou o número 7. Tá certo? Bom, vou mostrar no código aqui agora. Bom, então essa é a minha função remover nó. Bom, ela funciona bem parecida com a função remover, né? Então eu vou procurar o elemento, né, através desses ifs. No momento que eu encontrar, ou seja, veja bem aqui um detalhe. Subtenda que o elemento já existe na árvore, tá certo? Se você quiser checar se o elemento existe ou não na árvore, é só você fazer uma verificação se a raiz é diferente de null, né? Se ela for diferente de null, esse elemento existe, certo? Beleza. Continuando. Então, olha só, nesse if aqui, eu possuo a seguinte estrutura. Se a raiz, olha só, eu vou remover o nó 2, né? Ou seja, vou remover esse último elemento. Veja bem, ele não possui subárvore esquerda e nem subárvore direita. Bom, então ele vai checar aqui. A subárvore esquerda é diferente de null? Não, ela é igual a null, porque ela está vazia. E subárvore direita é igual a null? Diferente de null? Não, ela é igual a null. Portanto, ela não vai entrar nesse if. Tá certo? Logo vai entrar nesse else aqui, né? E vai fazer o seguinte, eu vou copiar a raiz atual, ou seja, veja bem que ele procurou tudo e chegou aqui. Então eu vou copiar
o nó da raiz 2 para cá. Ele vai verificar. O esquerdo de nó 2 é igual a nulo? Sim. Então eu vou subir o direito. Bom, o direito também é nulo, então não vai fazer diferença. Faça o teste de mesa que você vai entender. Bom, então ele entrou nesse if, tá certo? Então ele vai pegar a raiz aqui, né? Aliás, ele vai entrar nesse if aqui, vai subir a árvore direita e vou desalocar o auxiliar, que é o nó, tá certo? Bom, outra situação também, olhando aqui, é eu remover o 5, né? Então eu vou remover o 5, ou seja, o meu 5 ele é, eu vou chamar aqui, ele é a minha raiz da minha árvore, né? Então, olha só, ele vai chegar aqui, o elemento é diferente? Ele é menor? Não, ele é igual. Ele é maior? Não, ele é igual. A raiz esquerda e a raiz direita, ambas são diferentes de nulo? Sim. Olhando para cá, você vê que a subárvore esquerda e a subárvore direita são diferentes de nulo ao mesmo tempo. Bom, então ele vai fazer o seguinte. Estou criando um nó auxiliar aqui, tá certo? E eu criei essa função chamada dois filhos, ou seja, é quando eu vou remover um nó que possui dois filhos, né? Duas subárvores. Então, olha só, eu tenho essa funçãozinha aqui, né? Ela vai fazer o seguinte. Ela vai chamar aqui a minha subárvore direita. Lembrando, então, que o que eu vou fazer vai ser em cima da minha subárvore direita. Ou seja, o 7 vai subir. Ou, aliás, minha subárvore direita. Pode ser isso aqui, pode ser qualquer elemento que estiver à minha direita. Tá ok? Então, eu vou chamar dois filhos passando essa subárvore direita. Então, vamos lá. Ele vai verificar. É diferente? É igual a nulo? Não. 7 não é nulo, né? A esquerda é nulo. Bom, a esquerda aqui de 7 é nulo. Então o que ele vai fazer? Ele vai retornar 7. Tá certo? Se não, ou seja, se a minha esquerda, for diferente de nulo, ele vai chamar um possível elemento que estaria aqui, né? Estaria aqui. Mas como ele não existe, vai subir. Então, analisando bem esse código, suponha que ele vai pegar sempre, veja bem, ele vai pegar o elemento mais próximo de 5, né? O número imediatamente maior do que 5. Por exemplo, se eu tivesse um 6 aqui nessa árvore, inserisse aqui, por exemplo, um 6, vou colocar aqui, o que acontece? Vou inserir o 6. Ele vai chegar aqui no nó, né? Vou inserir ele aqui, né? Bom, voltando lá no algoritmo, veja bem, olha só. Se eu vou verificar aqui, voltando, eu vou passar essa subárvore lá na função dois filhos, toda ela, tá certo? Bom, eu vou verificar, a raiz é nulo? Não, 7 é diferente de nulo. O if, aí pergunta aqui, else if, a raiz esquerda é igual a nulo? Não, não é, porque a subárvore esquerda de 7 é 6, tá certo? Então ela vai chamar de novo a função return, tá certo? Passando a minha esquerda, ou seja, ela vai passar 6. Vai chamar de novo a função dois filhos e vai verificar o seguinte. A função raiz é nula? Não. 6 não é nulo. A esquerda dela é nulo? Sim. A esquerda de 6 é nulo. Tá certo? Então vai retornar 6. Logo o 6 ele vai acabar subindo aqui para o 5 e o 5 vai ser desalocado. Então voltando à função remover nó, eu vou ter que nesse auxiliar inserindo o número 6, tá certo? Eu estou simulando que o 6 esteja inserido. O auxiliar 6 vai estar apontando para o nó onde tem o valor 6. Bom, o que eu faço aqui? Eu vou substituir, tá certo? Eu simplesmente substituir, peguei o valor, troquei e vou remover o nó direito, tá certo? Chamando a função remover nó. Que ele vai chamar de novo essa função,
tá certo? E vai excluir. Bom, pessoal, então é isso. É bem simples, não tem muita dificuldade. Que pode ficar tranquilo que isso aqui não é bem tranquilo. Então vamos lá. Ah tá, antes de passar para vocês aqui a remoção, eu vou fazer o seguinte. Existe também buscas na árvore, tá certo? Que é a pesquisa pré-ordem, a pesquisa em pós-ordem e ordem simétrica. Veja bem que a diferença entre elas é só onde o printf vai estar. Mas isso faz uma diferença. Aqui no pré-ordem, por exemplo, seguindo o teste de mesa, ele vai imprimir, porque, por exemplo, olha só, a pesquisa pré-ordem, ela imprime o nó, ou seja, visita o nó, né? E chama a subárvore esquerda e depois a direita. Então, como é que vai fazer? Se isso é uma forma recursiva, deixa eu tirar aqui esse 6. Se isso aqui é uma forma recursiva, então vai imprimir 5, né? Depois vai chamar a subárvore esquerda de 5, que é 1. Vai imprimir 1, vai chamar a subárvore esquerda de 1, que é null. Ele vai voltar e vai chamar a subárvore direita, que é 2, ou seja, vai imprimir 5, 1, 2. Depois disso, ele volta para cá e vai chamar a subárvore direita, que é 7, que por si chama a subárvore esquerda, que não existe, né? Então, depois chama a subárvore direita. Então, a sequência de impressão, no caso da pré-ordem, será 5, 1, 2, 7, 9. Tá certo? Veja bem, 5, 1, 2, 7, 9. Se caso eu fazer, no caso da pós-ordem, o que acontece aqui? Eu visito primeiramente a raiz esquerda, depois a direita e imprimo o valor. Tá certo? Então, como vai ficar? Eu venho aqui em 5, tá certo? Não faço nada, eu simplesmente vou para a esquerda, depois vou para a esquerda. Como não existe nada, eu vou para a direita. Ele vai chegar aqui, ver que nada não tem na esquerda nem na direita, vai imprimir o 2. Quando ele voltar para cá, ele imprime o 1. Tá certo? Quando ele voltar para cá, ele vai no 7, não tem nada, volta para cá, vai para o 9, vai para cá, não tem nada, para cá, não tem nada também, imprime o 9, imprime o 7, imprime o 5. Ou seja, o último nó impresso sempre vai ser a raiz. Tá certo? Isso geralmente é utilizado para fazer uma remoção de uma árvore completa, ou seja, você quer desalocar toda a árvore, você usa uma pesquisa em pré-ordem. E existe a ordem simétrica. A ordem simétrica, para uma árvore binária de busca, ela vai imprimir a ordem certinha da árvore, ou seja, ela vai imprimir a árvore ordenada. Como vai funcionar então? Veja bem, ela faz o seguinte percurso. Vai para a esquerda, imprime e vai para a direita. Então, como ficaria aqui? Começa no 5, claro, né? Ele vai para a esquerda, tá certo? Chegando aqui no 1, ele vai para a esquerda de novo, não tem nada. Então, ele vai imprimir 1, vai para a direita. Chega aqui no 2, ele vai para a esquerda, não tem nada, imprime o 2, vai para a direita, não tem nada. Quando ele sai daqui, ele vai subir aqui, tá certo? E vai subir aqui no 5. Bom, se ele já foi para a esquerda, ele vai imprimir. Então, imprime, vai para a direita. Depois aqui nesse nó, ele vai para a esquerda, não tem nada, ele imprime o 7 e vai para a direita. Chega aqui no 9, vai para a esquerda, não tem nada, imprime o 9. Pronto, então eu vou imprimir 1, 2, 5, 7, 9. Essa é a minha pesquisa em ordem simétrica. Bom, então, apenas a título de informação, eu vou disponibilizar o código na descrição do vídeo, né, para vocês testarem em casa. Então, tá lá. Vou colocar aqui uma pesquisa em pré-ordem, tá certo? Passando a raiz, para vocês verificarem. Clique em gostei e inscreva-se no meu canal para novos vídeos e novas atualizações. Obrigado.